Começa agora mais uma edição da série Municípios Capixabas. E hoje você conhece Muniz Freire, cidade da região do Caparaó, com mais de 18 mil habitantes, que tem a agricultura e a pecuária como bases da economia. Muniz Freire fica a 169 quilômetros da capital Vitória, pela BR-262, e foi emancipado de Cachoeiro do Itapimirim em 1890, ainda com o nome de Espírito Santo do Rio Pardo. Mas a história local começou na primeira metade do século XIX, quando o desbravador capitão José Nicolau de Santiago Lousada, um veterano da Guerra dos Farrapos, e também Domingos Apolinário chegaram e encontraram os primeiros habitantes, os índios puris. Muito provavelmente, quando os primeiros europeus chegaram, já se encontraram com esses índios aqui, né? E aos poucos eles foram sendo aculturados, sendo, acredito, até exterminados, né? Para que essas terras pudessem ser tomadas, uma vez que há registro de que um desses primeiros desbravadores, no caso, há registro da família do Santiago Lousada, que vieram procedentes de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, Domingos Apolinário da Costa, o irmão dele também chamado Joaquim Apolinário da Costa, eram pessoas que tinham o hábito, que vieram da Guerra dos Farrapos, vieram também na tentativa de ocupar essas terras à forças e depois ir vendendo para outros proprietários que foram adquirindo, né? E foi a topografia do município, propícia para o desenvolvimento da cafeicultura, que atraiu centenas de imigrantes italianos. Hoje, eles representam mais de 80% da população. Povo calmo que não perde uma oportunidade de bater papo pelas ruas e calçadas tranquilas do centro da cidade. O município no início era um pequeno arraial, uma vila, né? E só veio a se desmembrar de Cachoeiro em 1º de março de 1891. Vai se tornar e vai receber o nome de Muniz Freire em homenagem a José Carvalho de Melo Muniz Freire, que governou por 2 vezes o Espírito Santo, no final do século XIX e no início do século XX. Nessa fase, com certeza, as terras virgens, não tenha dúvida de que elas foram responsáveis por esse avanço, né, por esse interesse dessas terras novas para se plantar o café. Mas quem guarda as melhores histórias de Muniz Freire é o médico Carlos Brahim Bazarella. Pelas mãos dele, nasceu quase toda a população do município nos últimos 40 anos. Com referência, digamos assim, a veículos aqui, Muniz Freire passou praticamente quase que um século tendo uma única estrada que era daqui para Castelo. E essa estrada, em 1930, o prefeito Everaldino, que foi um interventor, ele que foi o primeiro que mexeu realmente nessa estrada e fez uma melhoria, e a partir daí é que passou a ser transitável para veículo. Tanto assim que o primeiro veículo que veio aqui a Muniz Freire veio arrastado por animal, veio de Iuna. E aqui, quando ele chegou aqui, ele servia simplesmente para passeios. Pagava-se uma passagem para ir daqui até no pé da serra, para ir daqui até o lugar, né? Porque não havia saída desse veículo aqui de Muniz Freire. O médico faz questão de enumerar, com orgulho, as personalidades que nasceram no município. Nós tivemos personalidades originárias daqui, nascidas aqui, como, por exemplo, o senador Atílio Viváqua, que eu julgo, assim, politicamente o mais importante, né? Eu diria assim que, em termos de política, agora, pessoas que residiram aqui, que depois tiveram grande influência, nós temos o Augusto Estelita Lins, que foi prefeito aqui, inclusive um centenário dele foi comemorado. Se falou que ele teve em todos os lugares, menos em Muniz Freire, que ele foi prefeito, aqui, na época de 1920, 22. Né? Nós temos o Vasco Alves, que foi, não esse, mas um passado, que foi político importante também. Agora, tem outros, na arte da literatura, nós temos aí muito falado que o Aquiles Viváqua, né, que foi um dos precursores do modernismo na poesia capixaba, né? Inclusive ele é citado muito. Ele morava aqui, nasceu aqui e foi residir em Belo Horizonte, por questão na época, para se fazer um tratamento de pneumonia e de tuberculose, era Belo Horizonte. Então ele foi para lá e lá e se projetou, e nós temos inclusive trabalhos, como ele citando um dos grandes poentes da era moderna da literatura capixaba, né? Brasileiro, de modo geral. E
No mundo religioso, nós temos aí o que está em voga agora, o pastor, né? O R.R. Soares, que é nascido aqui. São pessoas que eu julgo importantes. E por falar em história, ela também está presente na cultura de Muniz Freire, que é bastante rica. A lira Muniz Freirense, por exemplo, tem mais de 100 anos. Ao ver uma das apresentações, Clóvis Bittencourt se apaixonou pelo que viu e ouviu, e não teve dúvidas. Se mudou para o município e passou a se dedicar à música. Eu vim parar aqui através do maestro José Figueiredo. Na época eu estive aqui, aí eu não conhecia ninguém, mas eu dei um ensaio na lira, que permanece até hoje, né? E pelo ensaio, aí ele me convidou para poder vir morar aqui no município. 39 anos. O maculelê, assim como a capoeira, é a herança da cultura e tradição dos negros em Muniz Freire. Até os pequeninos já se acostumaram com a dança e o som dos atabaques. A cada batida, um pouco da releitura das nossas raízes. E a cultura dos portugueses também está presente em Muniz Freire. Aqui ela pode ser vista nas festas juninas. Ao som do balancê, as crianças e os adultos se divertem. Já as canções italianas caíram mais no gosto popular dos moradores. Tanto que na década de 90 foi criado um coral com músicas típicas da terra da bota. Nós realizamos eventos italianos todo mês nas comunidades que têm filhos ou netos de imigrantes italianos. Então eles se apresentam uma vez a cada mês e também em outras situações que nos são solicitadas, como eventos da Igreja Católica, também eventos promovidos pela Prefeitura Municipal. O mesmo grupo, além de cantar no coral, também realiza apresentações de dança, um verdadeiro resgate da cultura italiana. Além da riqueza cultural, quem visita Muniz Freire se encanta com as belezas naturais do município. Cercada por vales e montanhas, a cidade possui cachoeiras e muita vegetação nativa. O clima ameno e a tranquilidade local proporcionam um ar puro e uma sensação de paz aos turistas. O agroturismo, aliás, tem ganhado impulso no município. Natalino Brunoro, ainda na década de 80, resolveu investir em fruticultura. Seu filho, Rony, assumiu a produção recentemente e agora aposta no lucro que o turismo pode render. A gente fez uma viagem que foi até São Paulo e a gente viu as frutas lá, né? Viu vários tipos de fruta. E aí eu vim para casa com a vontade de fazer isso, que eu já tinha vontade e não sabia como começar, né? Aí eu fui pensando até que tomei a decisão de plantar a ameixa roxa japonesa que se chama, né? Ameixa roxa de Itaquera, é a mesma coisa. E nesse período a gente até não tinha muita esperança, né? Não acreditava muito, porque era uma coisa inicial e que a gente acreditava mais na olericultura. Então a gente até deixou um pouco quieto, né? Deixou parado. Depois, quando começou a dar fruto, que a gente começou a ver que era bom. Aí a gente pensou em plantar mais até, né? Aí plantamos mais um pouco, depois a gente plantou outras frutas, né? Como a nectarina, o pêssego e outras variedades de ameixa. Eu penso que a fruticultura vai ser um dos carros-chefe ainda aqui desse município. A gente já tem a lojinha para receber os turistas, né? E tem os nossos produtos, né? Que a gente oferece para o turista quando ele chega aqui. A gente trabalha com conservas caseiras, picles de batata, picles mistos, palmito de palmeira real produzido aqui na propriedade, geleias de frutas, compotas, né? Doces caseiros, artesanato. Quem produz é minha esposa, meus filhos também já fazem alguma coisa, né? Então está todo mundo envolvido na questão do agroturismo, na propriedade. Isso para a gente é uma alegria muito grande. Outro que apostou na agroindústria foi Reginaldo. Depois de investir na plantação de uva,
ele resolveu produzir vinhos. Hoje, são 2.000 garrafas da bebida por ano vendidas para vários municípios do estado. A vinícola dele é uma das 37 agroindústrias de Muniz Freire. Através do projeto Sabores da Roça, os agricultores são incentivados a transformar seus produtos em culinária e negócios. Se constitui basicamente de cursos de qualificação. Nesses cursos se aprendeu a produzir o alimento, transformá-lo em alimento para consumo, mas com uma arte, né, que é aquele sabor diferencial que as pessoas dão, aqueles toques pessoais. E montar isso num prato, ficou extremamente bonito. A gente começou pensando assim, por que não dizer que lá em cima, além de se produzir, pode-se consumir isso de uma forma saborosa, prazerosa, com passeio bonito. Então começamos a conversar sobre a ideia gastronômica. Aqui em cima eles produzem tomate, morango, abóbora, couve, produz beterraba, produz couve-flor, pimentão, tudo que você puder imaginar de hortifruti, eles produzem aqui. Aí vem a fruticultura, como nectarina, lixia. Quem imagina que aqui se produz lixia, né? A nectarina é um produto caro para consumo. Então a gente começou a pensar como dizer para as pessoas que lá em cima tem isso tudo, né, e que elas podem ir lá visitar e desfrutar disso. Aí surgiu a ideia do Festival Sabores da Roça. Por que Sabores da Roça? Também tinha a ideia de uma cultura, de se resgatar a ideia de que na roça a gente faz as coisas de forma mais natural, menos produtos químicos, mais orgânicos. Então chamamos as pessoas para conhecer isso. Ah, mas não dá para falar em Muniz Freire sem mencionar o café, que atraiu imigrantes italianos lá no comecinho da história. Hoje são produzidas cerca de 300.000 sacas por ano do tipo arábica, boa parte do tipo exportação. Quem entende da qualidade do café é Rogério Oliveira. Ele é degustador e classificador do grão. Muitas vezes, apenas olhando, ele já sabe qual produto é bom ou não. Nós detectamos a melhoria da qualidade do café do nosso município, através da prova, via campo e posteriormente na prova de xícara de café. A diferença é no trabalho do produtor. Quando ele traz a amostra de café aqui, a gente classifica ele, torra, apronta de prova, faz uma prova no olfato para detectar o café melhor do café pior, e em seguida a prova degustativa, que a gente detecta se o café é sujo, se o café é limpo, se ele é bebida mole, se ele é bebida dura, riada, que nem seria um duro, e nem seria um café rio e riozona. E para ter café de qualidade, é preciso investir e cuidar bem da produção. Para isso, os produtores de Muniz Freire se reuniram em uma associação. O presidente revela os cuidados necessários para que o produto final tenha condições de ser exportado. As vantagens de ser sócio hoje da Muniscaf é quando você vai vender o seu café, o não associado vende hoje no mercado de 10 a 15 reais abaixo do preço. Hoje a Muniscaf consegue preço de cotação até acima da cotação, que chega até 15 reais a mais. Então a vantagem é assim, na venda você vende em preço melhor e na compra preço mais abaixo, onde compensa hoje ser associado na Muniscaf. A produção de café do município de Muniz Freire gira em torno de 250.000 sacas de café, sendo que desses 250.000, 15.000 é tipo exportação, bebida fina. Acabar o café hoje em Muniz Freire, praticamente acabou o município. A pecuária leiteira é outra importante atividade econômica do município. Os cerca de 300 produtores conseguem produzir 12 milhões de litros de leite por ano. Isso fez com que, em 2010, Muniz Freire tivesse o maior crescimento pecuário relativo do país. Esse aumento de produção que nós tivemos aí foi responsável pela injeção direta de mais de 3 milhões de reais por ano na economia do município. O grande responsável é o produtor. Quando ele sente que o poder público serve para ele de âncora, que ele pode confiar no poder público, que ele vai ter apoio, ele deslancha. Um grande exemplo disso é essa propriedade aqui. Essa propriedade começou do zero, produzir leite há 3 anos atrás, e hoje as médias de produção dela, sem o produtor investir muito, isso é uma coisa absurda, mais de 22 litros de média. Para você ter ideia, a maioria dos municípios
estão lutando para chegar a 8 litros de média, quando conseguem. Mas a preocupação agora é com o meio ambiente e com a capacitação dos produtores, como forma de aumentar ainda mais a qualidade. Nós ficamos 2 anos pesquisando, vendo a realidade do município, como é que ele estava, e em cima disso montamos o Plano Municipal de Fortalecimento da Pecuária Leiteira, que foi lançado em meados de 2009. Bom, o plano pesa muito em capacitação e assistência técnica veterinária gratuita diretamente ao produtor. Com o quê? Com piqueteamento de pastagens, com manejo da propriedade, com utilização de novas técnicas de reprodução. Bom, ele foi lançado em 2009, em 2009 nós produzimos 5.850.000 litros de leite ano. Era uma quantia que a gente queria melhorar bastante, que não era pouco, mas a gente queria melhorar. Bom, 2 anos e meio após o lançamento, nós conseguimos um aumento de quase 100%. Nós quase dobramos a produção leiteira do município, que hoje passa de 10 milhões. Isso, quando se fala em pecuária leiteira, que a gente consegue sempre resultados a médio e longo prazo, é uma coisa absurda, que foi um curtíssimo prazo nós conseguimos esse aumento aqui. Aqui na propriedade, onde a gente usava 10 alqueiros para produzir leite, hoje nós estamos usando 2. Piqueteamos, diminuímos a área, aproveitamos melhor essa área, e a gente diminui um pouco essa questão de expansão da pecuária, se expandir muito, tomando lugar de nascente, de matas e tudo mais. O produtor de leite hoje trabalha com uma margem de lucro muito pequena. Então, quanto maior for a qualidade do leite dele e quanto menor for o custo de produção, mais sobra para ele no final do mês. Não só de trabalho vive o povo de Muniz Freire. O esporte também está presente no município. A população ainda se orgulha do time de futebol de 1991, campeão capixaba e que disputou a Copa do Brasil no ano seguinte. Bom, o Muniz Freire foi campeão em 1991, ele participou da primeira divisão estadual, foi campeão em cima da Desportiva. É um clube que foi fundado em 1º de maio de 1930. Hoje não tem um time profissional mais, hoje a gente só tem um amador no nosso município. Tem uns projetos que é a nível do governo estadual, né, que é o Campeões de Futuro, que a gente atende 200 crianças na área do futebol. E tem também o handball, que atende também um projeto também do governo do estado. Mas se o sucesso do futebol de Muniz Freire ficou no passado, hoje é o motocross que faz sucesso por aqui. Anualmente, dezenas de esportistas se reúnem na cidade para participar de encontros de trilheiros. Com tanta riqueza na economia, cultura, esporte e em matéria de belezas naturais, os moradores de Muniz Freire nem pensam em sair daqui. Um povo acolhedor, um clima muito agradável, né? E aqui a gente procura sempre buscar o que há de melhor, e aqui a gente encontra, né? Facilidade em tudo, saúde, educação, então a gente tem muito privilégio aqui. Não, mas eu sempre orgulho. Se for para mim sair daqui, meu pai, minha mãe morreu, foi sepultado aqui, aí eu também quero, quando eu morrer, eu vou ser sepultado aqui em Muniz Freire também. Para mim eu estou pé do céu.